la usurpadora, esperando por tu amor. Paulina explica que Carlinhos vai sofrer o desprezo que Moacir sofrer e faz Carlos Daniel se tocar de que não deve destratá-lo. Ele se propõe a falar com o Senhor no dia seguinte e agradece à amada por se atentar aos pequenos detalhes. Tânia oferece seu apoio a Isabel. A vovó pede para a companheira olhar a casa enquanto ela cuida de Grumete durante a operação. Willy mima Stephanie no colo, enquanto pede para ela confiar nele. Rodrigo conta para Patrícia que vão dar uma dinheirama para Stephanie. Ela acha interessante dar uma visitadinha na cunhada. Rodrigo concorda. Abigail revela para Leandro que Viviana foi vista no parque conversando com um ricaço. Ele se estressa. Paulina se recorda do primeiro beijo com Carlos Daniel após a verdade ser revelada. Ela acredita que aquilo foi desespero e gratidão da parte de Carlos Daniel. Ele não a ama. No dia seguinte, Paulina avisa a Verônica que vai levar Carlinhos ao médico. Leandro chega e tenta dar um documento para Paulina, mas ela está apressada. Willy faz sinal para Viviana e ela retribui com um sinal de anel no dedo. Priscila cai na risada com o pedido da amiga e pergunta de Leandro. Viviana confidencia que não o quer mais, pois é Willy quem vai tirá-la da pobreza. Verônica nota que Leandro está estressado com Viviana e tenta aconselhá-lo a entendê-la. Leandro reclama de Viviana ser muito literal e convencida. Verônica pergunta se ele não gosta mais dela. A vizinha bate na porta de Célia, a acordando. Ela deixa a carta para Paulina pendurada na porta. Leandro confirma para Verônica que ainda ama Viviana, mas não virará marionete na mão dela. Verônica sugere que ele termine se quiser, pois ainda dá tempo. Leandro decide evitar uma loucura e se retira. Carlos Daniel chega perguntando atualizações para Verônica. Ele recorda que Paulina ia levar o filho ao médico e lamenta a situação dele. Willy aparece do nada e pede $12.500 a Carlos Daniel para pagar as despesas do hotel e as despesas de Stephanie. Amador pega a carta de Paulina na porta de Célia e lê o nome dela. De volta ao país, Braulio desembarca as coisas de Paola. Ela chega catatônica na cadeira de rodas. Carlos Daniel sente pena de Stephanie, mas Willy o apressa a dar a bufunfa dela. Verônica sai para preparar o cheque do diabo. Douglas pergunta a Paola se ela vai querer ir para a clínica ou para a mansão Bratio. Paola não responde Douglas. Braulio acha que ela não quer, mas Douglas supõe que isso é pelo estado clínico dela, já que soube no médico que isso era progressivo. Ela não pode andar e também não está falando. Carlos Daniel dá o cheque para Willy e o despacha explodindo de ódio. Verônica tenta tranquilizá-lo. Carlos Daniel decide não tratar mais de nenhum assunto com esse calhorda. Piedade reclama de Stephanie não ligar para lá. Adelina concorda. As duas esperam que quando o filho de Stephanie nascer, que ela traga ele para que a conheçam. Piedade admite que sabe que Stephanie não hesitaria em prejudicar os Bratio, caso não tenha o que quer. Enquanto isso, Stephanie recebe Patrícia no hotel, mas bate boca com ela, já que uma defende os Bratio e a outra quer distância da família. Douglas explica a Braulio que vai internar Paola em uma clínica, sem que saibam que foi ele. Assim, os Bratio terão que cuidar dela. Braulio sai com Paola, ainda catatônica. Verônica fofoca para Carlos Daniel sobre o problema de Leandro e Viviana. Carlos Daniel nota na hora que isso é culpa de Willy. Ao conversar sobre vida afetiva, Carlos Daniel acaba dando em cima de Verônica. Ela o rejeita, pois sabe que ele é de Paulina. Carlos Daniel se imagina feliz ao lado da querida, mas admite para Verônica que há um abismo entre os dois. Adelina e Piedade conversam sobre Moacir. A governanta admite que sente que Paulina está de passagem naquela casa. Piedade garante que não deixará Paulina sumir, pois ela ainda vai ser Paulina Martins de Bratio, a esposa de Carlos Daniel. Paulina agradece a Moacir por sua presença na consulta de Carlinhos. Carlinhos reclama de não conseguir ficar com uma perna de pau. Moacir lembra que ele pode pegar cupim. Carlinhos não sabe o que é isso e Moacir explica. Os três caem na risada.
Stephanie reitera que não voltará para a casa dos Bracho, muito menos com a usurpadora lá. A doida garante a Patrícia que vai machucar os Bracho onde mais lhes doerem. Verônica ressalta a Carlos Daniel que ele deve ficar com Paulina, pois mesmo que Paola volte, ela não teria direito a nada. Amador entrega a carta endereçada a Paulina para Merino. Merino manda o subordinado entregar no MP para analisarem o conteúdo. Stephanie culpa Willie pela pena da família, já que tudo isso só está acontecendo pelo envolvimento dele com a outra. Ela ressalta que ele deveria agradecê-la pelo resto de sua vida por ter arrancado as páginas do diário de Paola. Stephanie muda de assunto e pergunta quanto seus irmãos deram ao marido. Willie mente que foi 10 mil e confia que darão muito mais para eles em breve. Amador volta do Ministério Público e revela que Paola e Paulina são irmãs gêmeas, e isso consta naquela carta. Paulina fica chocada ao saber que Carlos Daniel deu $12.500 para Willie de mão beijada e pede para se encarregar disso ela mesma depois. Carlos Daniel assume que todos estão odiando Paulina menos. Ela pede para ele não dizer que a ama mais uma vez, pois acha que isso é só gratidão. Carlos Daniel reafirma que a ama. Ela diz que ele não pode amá-la, pois haverá sempre a prisão e a volta de Paola como medo entre eles. Dias depois, Lalinha conta para Carlos Daniel que Carlinhos está no jardim com Moacir, que por sua vez já está naquela casa há uma semana. Enquanto isso, Moacir conta uma história para seu grumete. Carlos Daniel aparece e Carlinhos se declara para Moacir na frente do pai. Moacir lembra que deve ir embora e Carlinhos se joga para ir com ele. Carlos Daniel fica decepcionado e se retira. Ele se dá conta que perdeu o filho. Stephanie nota que Willie está arrumado demais para a fábrica. Após ele sair, Stephanie liga para Estela e ordena que ela volte a vigiar o Willie, pois ele voltou a ser o mesmo safado de antes. Carlos Daniel admite para Rodrigo que não consegue falar com Moacir, pois sente ciúmes dele e dos novos amigos. Stephanie abre a porta para Paulina e fica chocada. Paulina anuncia que veio falar com ela como uma amiga ou como uma irmã. Stephanie assume que odeia Paulina pelo que ela representa. Paulina volta a dizer que Willie será a perdição econômica de Stephanie. Enquanto isso, Willie fica interessado em um anel de $1.700 para Viviana. Carlos Daniel desabafa sobre não conseguir a atenção de Carlinhos e ainda por cima tem a operação. Paulina sugere que a própria Stephanie administre o próprio dinheiro e tire de Willie a procuração que lhe deu, pois ele é perigoso. Stephanie se irrita ouvindo uma coisa dessas. Paulina pergunta que culpa tem de Willie ter traído ela com Paola. Stephanie surta e manda Paulina cuidar da própria vida, pois prefere que o marido torre todo o seu dinheiro mesmo. Braulio manda a empregada alimentar Paola, que segue catatônica. Douglas entrega 2 cartas para Braulio. Uma vai para a Mansão Bracho e a outra para a Clínica São Lourenço, que é onde vai Paola. Paulina tenta fazer Stephanie entender que não é bom que ela pegue todo o dinheiro. Stephanie avisa que a coisa vai ficar preta caso não tenha sua grana, e a primeira que vai cair vai ser Paulina. Paulina desiste e vai embora, deixando a louca sozinha. Em seguida, Paulina passa o recado de Stephanie para Rodrigo e Carlos Daniel. Carlos Daniel pergunta da operação de Carlinhos. Paulina diz que ele deve ser internado semana que vem. Carlos Daniel quer aproveitar que esse assunto está mais tranquilo para agilizar a situação de Paulina. Porém, ela não quer resolver nada se envolver os Bracho. Moacir diverte Carlinhos, mas chegou a hora de partir. Carlos Daniel e Paulina chegam com presentes. Carlinhos pede para Paulina deixar Moacir morar lá. Paulina sai com Moacir para terem uma conversa, enquanto Carlinhos abre os presentes que o pai trouxe. Ele não acha o presente nada demais e quem gosta mesmo é Lisete. Paulina pede a presença de Moacir e Isabel durante a operação de Carlinhos e promete pagá-los. Moacir rejeita e só pede para aliviarem a barra de Antônia. Rodrigo comenta com Patrícia que a situação de Paulina está complicada, pois cada vez mais todos se afeiçoam a ela, e ela corre risco de ir para a cadeia, caso Paola volte ou o trio de vilões denunciem. Willie surta ao saber da visita de Paulina. Stephanie conta que a rival veio sugerir que ela cancelasse a procuração.
Willy morre de ódio e lembra que pode denunciá-la caso não receba o valor integral dos Bracho. Carlos Daniel admite para a vovó que não acha legal essa gente ficar em sua casa só porque Paulina quer. Piedade só confia que Carlinhos vai melhorar com o apoio desses novos amigos e logo vai gostar da família de novo, com memória ou sem memória. Isabel e Moacir conversam sobre a situação complicada de Antônia e esperam que a soltem logo. Moacir conta da operação de Grumete e que ela deveria acompanhá-lo a cuidar do querido. Isabel recorda que já até pediu para Tânia para olhar sua casa. Ela teme que Grumete recupere a memória e não se lembre deles. Moacir acha que é melhor assim. Isabel conta que vai visitar Antônia no dia seguinte e quer a companhia do amigo. Willy entra na fábrica cuspindo fogo, querendo saber onde está Carlos Daniel. Rodrigo o informa que ele ainda não chegou. Willy ordena que ele passe o recado ao cunhado de que proíba a Paulina de ir perturbar sua mulher. Rodrigo se faz de sonso e pergunta onde está essa tal Paulina, provocando a ira de Willy, que levanta a voz contra ele. Rodrigo se cansa de Willy e avança nele, para avisar que Paulina está protegida pelos Bracho. Willy volta a pedir dinheiro, mas Rodrigo avisa que isso ainda vai demorar muito. Estela vê Willy saindo cuspindo fogo do escritório. Na delegacia, Antônia reclama de ainda estar sendo presa, sendo que não recebeu 1 centavo pelo moleque. Isabel afirma que a liberdade vale muito mais do que qualquer tostão. Moacir conta que a mãe de Carlinhos vai ajudá-la. Estela vê Willy indo embora de carro. Uma companheira chama Viviana para avisar que estão no telefone querendo falar com ela. Priscila manda a amiga se apressar, pois deve ser o gatinho dela. Viviana sai correndo. Willy fala com a pretendente e avisa que já tem o que ela pediu. Os dois marcam um encontro para o dia seguinte, às 4 da tarde, no parque. Estela ouve tudo disfarçadamente. Rodrigo confia que após a operação de Carlinhos na segunda, tudo vai melhorar. Carlos Daniel acha que não tem melhora, e o que não melhora é a mente do filho, temendo que ele fuja com qualquer um só para não ter que ficar naquela casa. Rodrigo pede para o irmão se acalmar, mas Carlos Daniel assume que tudo está muito complicado. Depois, no hospital, Carlinhos sente falta da companhia de Moacir e Isabel. Paulina afirma que nem ela e nem o pai dele vão deixá-lo sozinho. Carlinhos dispensa a companhia de Carlos Daniel. Paulina tenta fazer parecer menos pior do que é, mas Carlos Daniel sai decepcionado. Viviana chega ao encontro com Willy e reclama do lugar público. Felipe vê a cena de longe e saca o que está acontecendo. Paulina explica para Carlinhos que Carlos Daniel parece sempre estar chateado porque ele trata o pai com frieza, por preferir Isabel e Moacir. Carlinhos admite que gosta muito dela e pergunta se ela adora o pai dele. Paulina assume que sim e imagina um beijo romântico com Carlos Daniel. Ela garante que Carlos Daniel adora o filhote. La usurpadora, esperando por tu amor. Num lugar mais afastado, Willy mostra o anel de noivado que comprou para Viviana. Ela coloca no dedo toda emocionada. Willy exibe a nota para mostrar quanto custou e pede uma prova de amor dela. Os dois se engolem aos beijos. Stephanie dispensa uma ligação do advogado que queria falar com o Willy. Afinal, ele saiu e não sabe que horas o marido voltará. Viviana pergunta quando Willy vai se casar com ela. Os dois se engolem aos beijos. À noite, Willy chega em casa. Stephanie exige saber onde ele estava. Willy mente que estava com o advogado, provocando a ira de Stephanie. Ela o pega pelo colarinho e pergunta se o advogado usa batom, já que a gola da camisa dele tem a prova de que ele está traindo-a com outra mulher. Willy fica sem ter o que falar. Stephanie pergunta se Willy voltou com a operária. Willy alega que aquela mancha é o molho do macarrão que ele comeu. Viviana mostra para Patrícia o anel que ganhou de Willy e diz que Leandro não tem nem onde cair morto para lhe dar uma joia dessas. Ela decide esconder o anel da madrinha para não ouvir seus sermões. Paulina sugere que Carlos Daniel vá para casa descansar. Ele lamenta pelo filho preferir qualquer um ao próprio pai. Paulina acredita que Carlos Daniel está sendo testado por Deus. Carlos Daniel acha que é esquecido por Deus e Paulina confia que ele vai encontrá-lo.
Stephanie exclama que sabe muito bem o que é uma mancha de molho e uma mancha de batom e exige saber quem é a mulherzinha. Willie grita que ela não é nenhuma mulherzinha, provando assim que tem uma amante. Stephanie fica decepcionada. Willie afirma que uma traição ou outra não é nada demais e sugere largá-la para mostrar que não é interesseiro. Stephanie puxa Willie pelo colarinho e ameaça matá-lo caso ele a troque por outra. Viviana chega em casa e ensaia tirar o anel do dedo. Abigail quer saber com quem ela estava. Viviana não responde. Abigail vê que a afilhada está escondendo algo nas mãos e a abre à força. Viviana fica nervosa ao ser confrontada pelo anel. Felipe encontra Leandro sozinho num bar e puxa papo com ele. Ele deixa claro que sabe algo sobre Viviana. Leandro exige saber o que é. Felipe revela que viu Viviana com Willie, deixando Leandro uma pilha de nervos. Willie adota o tom de presidente da Coitadolândia e se ajoelha para pedir perdão. Stephanie morre de nojo vendo o marido dizer que foi seduzido por uma interesseira. Willie a abraça, fingindo que está chorando. Viviana não confirma e nem nega que seu namorado novo seja Willie. Abigail pede novamente para conhecer esse rapaz. Viviana exige ser deixada em paz pela madrinha e garante que fugirá de casa caso ela continue amolando. Paulina reza pela saúde de Carlinhos. No dia seguinte, Rodrigo e Patrícia comentam sobre o sobrinho e sua operação. Ela pede atualizações assim que o marido as tiver. Stephanie pede para Estela descobrir com quem o marido está traindo-a e que vai remunerá-la. Estela dispensa receber qualquer coisa, pois faz isso por prazer. Isabel e Moacir chegam diante do hospital. Carlinho sente a falta deles e Paulina garante que os dois estarão lá assim que ele sair da cirurgia. Carlos Daniel promete ao filho que vai sair para buscá-los caso eles não apareçam em meia hora. Carlinhos fica feliz de ver que o pai parou de ser brigão. Ele acaba dormindo e Heloísa pede para não conversarem mais. Patrícia recebe Stephanie em casa. A doidona reclama da visita de Paulina, pois ela disse que era para manter o dinheiro longe de Willie. Patrícia deixa claro que concorda com Paulina, mas Stephanie não aguenta mais plantarem a dúvida em seu coração. Carlinhos é levado para a sala de cirurgia e Paulina vai junto. Carlos Daniel pede para Isabel e Moacir terem fé em Deus. Stephanie acha que Paulina a odeia. Patrícia nega essa ideia, pois Paulina fez muito bem para todos. Ela até tenta apelar para a religião, mas Stephanie acha que Paulina vai receber um castigo e ir para o inferno. Patrícia propõe que a doidona saia com ela para fazerem compras para o bebê. Paulina anuncia a todos que Carlinhos já está sendo operado e não deve acordar em muitas horas. Carlos Daniel conta o que disse de Deus para os dois, e Paulina fica mais confiante. Os médicos operam Carlinhos. Em ligação com Rodrigo, Carlos Daniel conta que já faz 3 horas da cirurgia e Moacir e vovó Isabel estão nervosos também. Rodrigo acha graça do irmão falando vovó Isabel. Carlos Daniel admira os 2 amigos de seu filho. Rodrigo pergunta de Paulina e confessa que ela é uma mulher extraordinária, portanto, entende por que o irmão se apaixonou por ela. Verônica escuta tudo, desconfortável. Os irmãos se despedem. Carlos Daniel interrompe o papo de Paulina com Moacir e Isabel e a chama para a porta da sala de cirurgia. Rodrigo comenta com Verônica a situação do sobrinho e fica aliviado de não ter filhos. Ela pontua que os pais sofrem por eles de verdade. Leandro aparece e entrega as faturas pessoalmente para Verônica, para que ela não tenha que ir buscar. Verônica fica grata pela gentileza dele. Rodrigo nota o climinha. Carlos Daniel e Paulina morrem de apreensão diante da sala de cirurgia. Heloísa aparece para avisar que estão acabando e que vai dar tudo muito certo. Paulina quase morre de alívio e abraça Carlos Daniel. Adelina termina a ligação com Rodrigo e conta para Piedade que Carlinhos ainda está na operação. Cacilda e Chico confiam que ele vai melhorar tanto da perna quanto da cabeça. Adelina pede para todos esperarem. Carlos Daniel consola Paulina e lhe dá forças para ficar calma. Cacilda sai para buscar um chá para os nervos. Piedade acha melhor que a Dona Morte a leve logo, pois está muito velha e muito preocupada. Adelina, Chico e Piedade disputam quem deveria morrer primeiro.
Piedade ressalta que Adelina é mais jovem que todos ali, mas ela confessa que se morresse, não ia fazer falta. Adelina se entristece, pois a única pessoa que tinha era a filha Stephanie. Piedade se surpreende, já que faz tempo que Adelina não chamava Stephanie de filha. Adelina explica que ela foi embora, então não tem mais medo de ser ouvida, e assim descobrirem que ela deu Stephanie para os Bracho criarem. Chico acha melhor Adelina contar a verdade, mas Adelina teme a reação da filha ao saber que é cria de uma empregada. Piedade recorda que precisa muito de Adelina e não há ninguém como ela. Cacilda volta com o chá e acha que a tristeza de todos é por Carlinhos. Ela garante que tudo ficará bem e quem está garantindo é a Cacilda Fogosa. Os médicos anunciam que a operação de Carlinhos foi um sucesso e ele deve voltar a andar bem. Paulina abraça Carlos Daniel emocionada. Isabel fica desesperada achando que Carlinhos morreu. Ela pergunta se isso aconteceu para Heloísa e ela informa que ele está vivo e bem. Isabel agradece à Virgenzinha. Heloísa tranquiliza a pobretona e lhe diz que tem uma capela no fim do corredor para rezar. Willy marca um encontro com Viviana às 6 da tarde. Leandro aborda Viviana e pede para conversarem. Moacir e Isabel agradecem a Deus pela saúde do grumete. Heloísa conta para Paulina e Carlos Daniel que deve demorar para Carlinhos acordar. Carlos Daniel agradece à amada por ter ficado na casa dos Bracho. Ele garante que a ama e provará isso. Leandro reitera para Viviana que já lhe compraram quase tudo para o casamento. Ela lhe manda devolver. Leandro a agarra com agressividade, querendo saber se ela está com outro. Ela não confirma. A discussão se acalora à beira da escada. Leandro a persegue e garante que ela não vai brincar com ele e nem com a madrinha. Ela o manda para o inferno. Leandro promete que vai quebrar a cara do sujeito e Viviana não se importa. Ele jura diante de toda a fábrica que vai acabar com o rival que está pegando ela. Carlos Daniel e Paulina tranquilizam Isabel diante de Carlinhos. Moacir afirma que vai contar uma ótima história para o grumete quando ele acordar. Paulina se interessa em saber de onde ele tira tanta criatividade. Moacir ri, confessando que inventa enquanto conta. O casal se retira. Carlos Daniel admite a Paulina que confia plenamente nos dois. Paulina pede para o amado fazer algo para ajudar Antônia. Ele garante que fará o que puder. Paulina sugere que o marido ligue logo para Piedade para contar as boas novas. Em seguida, Piedade fica sabendo que Carlinhos não corre mais perigo e transmite as notícias para os empregados. Eles conversam sobre o desespero que foi esses dias. Stephanie pergunta para onde Willy vai. Ele não responde e ela se convida para acompanhá-lo. Willy avisa a Stephanie que ela não vai proibi-lo de sair, se é isso que ela está pensando. Heloísa diz a todos no quarto que é normal Carlinhos não ter acordado ainda. Paulina pede para todos deixarem Carlos Daniel a sós com o filho. Carlos Daniel promete que não vai deixar nada de mal acontecer com o filho e ele será feliz ao lado de Paulina. Stephanie mostra as roupinhas que comprou para o neném para o Willy, mas ele não tá nem aí. Willy demonstra que não ama o filho. Stephanie exige respeito do marido, pois ele vai traí-la de novo. Ele grita que ela não manda nele e vai sair sim. Stephanie pede para ele não sair, mas Willy usa a gravidez dela como desculpa para ela ficar sozinha. Stephanie chora desolada. Viviana espera no parque. Leandro pergunta para Abigail onde Viviana está e ela não sabe responder. Só sabe dizer que ela foi em direção ao parque. Leandro decide persegui-la. Willy conta para Viviana que vai levá-la num lugar muito romântico. Viviana revela que bateu boca com Leandro e ele prometeu surrá-lo. Ele sugere que ela não dê ouvidos ao cão que ladra e que não morde. Viviana recorda que Willy prometeu casar-se com ela. Os dois saem do parque aos beijos. Leandro aborda os dois e acusa Willy de enganar Viviana. Ele dá um soco no vilão, que revida imediatamente. Leandro leva a melhor e enche Willy de porrada até jogá-lo no chão. Willy avisa que vai matá-lo e parte para cima dele. Leandro fica com mais ódio ainda e não para de esmurrar Willy. Por muita obra do destino, Guilherme e Felipe aparecem e apartam a briga. Leandro está doido para ver o que a mulher de Willy vai dizer quando ele aparecer em casa com a cara quebrada. Willy bufa de ódio.
Viviana chega às pressas em casa sem dar satisfação a Abigail, que fica intrigada. Carlinhos pede água. Carlos Daniel acorda e Paulina explica ao marido que não podem dar água ainda ao filhote. Carlos Daniel admite que Paola jamais faria o que Paulina está fazendo. Carlinhos segue pedindo água, sussurrando o nome da vovó Isabel. Willy chega em casa com a cara toda esfarrapada. Stephanie fica chocada em Cristo ao ver a situação do marido. Ele mente que foi assaltado por 3 pivetes e ela acredita. Stephanie tenta passar um sermão em Willy, mas ele manda ela calar a boca e deita irritado, deixando-a sem reação. Paulina informa a Carlinhos que Moacir e Isabel voltam no dia seguinte. Ele pergunta se já é um homenzinho o suficiente para lutar contra piratas. Carlos Daniel confirma e garante que vai levar o filho para onde ele quiser. Stephanie põe um gelo em Willy, enquanto pede para ele denunciar os bandidos. Willy fala que vai matar o bandido e cai em contradição, já que eram 3, né? Ele consegue disfarçar e se vangloria de ter acertado pelo menos um deles de volta. Os dois acham melhor se mudarem. No dia seguinte, Leda conta para Carmen, sua empregada, que vai à polícia acabar com a vida de uma certa pessoa. Willy amaldiçoa Leandro e Stephanie estranha. Ele inventa que o rival vai rir dele nesse estado, por isso que o amaldiçoou. Willy promete fazer justiça com as próprias mãos e decide comprar um revólver. Leda chega na delegacia e pede a Amador para fazer uma denúncia. Paulina e Carlinhos batem um papo muito agradável. Ele se refere ao pai como esse moço aí, incomodando Paulina. Ela pede para o filho chamar Carlos Daniel de pai, e ele aceita. Leandro entra no escritório e conta para Rodrigo que quebrou a cara de alguém por estar brincando com Viviana. Rodrigo pergunta quem é. Leda se apresenta para Merino e avisa que veio denunciar Paulina Martins. Ele pergunta onde ela está. Leda revela que Paulina está na casa dos Bracho. Leda garante que tem certeza do que fala, pois é da família. Rodrigo propõe demitir o tal amante de Viviana ao saber que ele trabalha na fábrica. Leandro diz que esse homem não pode ser demitido e Rodrigo saca na hora que se trata de Willy. Leandro espera não matá-lo e deixar Stephanie viúva. Leda dá sua palavra e sugere que os oficiais vão ao hospital para encontrar Paulina. Ela revela que Paola está fora da cidade e a usurpadora está ocupando o lugar dela. Merino pede para Megera assinar a denúncia, mas ela adia para depois e se retira. Rodrigo solicita uns dias para pensar no que fazer. Leandro concede, mas se não conseguir se ver livre de Willy, vai se demitir. Amador acha que foi Leda quem mandou a tal carta anônima. Pelo visto, isso só está acontecendo porque os Bracho querem evitar um escândalo. Merino ordena que o subordinado casse Paulina, com o escândalo ou não. La usurpadora, esperando por tu amor. Rodrigo fofoca com Verônica a porradaria que rolou entre Leandro e Willy. Ela pede com força para que Rodrigo não deixe Leandro ir embora. Amador chega ao hospital. Carlinhos fica animado com alguém batendo na porta, pensando ser Isabel ou Moacir. Amador surge e pergunta como vai Carlinhos. Paulina aproveita que ele está ali e questiona se não podem fazer nada para soltar Antônia. Amador afirma que ainda há uma terceira pessoa a ser procurada, o cérebro de tudo. Paulina fica nervosa. Amador dá uma atacada de mestre antes de sair e chama por Paulina, que se vira na hora ao ser chamada. Ela percebe que acabou de se entregar. Amador disfarça e pede desculpas pela confusão. Paulina inventa que houve tanto esse nome Paulina que acabou se confundindo também. Ele vai embora e ela se senta aliviada. Verônica sonda Leandro para que ele lhe conte o que está acontecendo em nome da amizade que eles têm. Leandro admite que não gosta mais de Viviana. Verônica não entende por que ele se sujeita ainda a defendê-la. Ele explica que gosta dela e quer a felicidade dela e da madrinha dela. Moacir diverte Carlinhos com uma historinha. Paulina convida Carlos Daniel para conversarem fora do quarto, deixando Carlinhos com os amigos. Paulina revela a Carlos Daniel que Amador esteve lá e está suspeitando que ela é Paulina. Verônica tenta fazer Leandro largar o osso, mas ele se estressa muito.
Ela pergunta se ele está com outro problema. Ele diz que tem mais um sim, uma mulher. Paulina conta da armadilha em que caiu e lamenta ficar longe de Carlinhos caso vá presa. Carlos Daniel garante que nada acontecerá com a querida. Os dois esperam que a memória de Carlinhos volte para o sequestro que nunca aconteceu, para que assim seja desmascarada essa história. Amador levanta a hipótese de Paola estar morta e os Brátios estão encobrindo a usurpadora. Merino ressalta que Paulina só deve ser presa por falsa identidade quando conseguirem as provas necessárias. Verônica assume que está com ciúmes de Leandro e que ele faria muita falta para a fábrica. Leandro pede para ela dizer que ela mesma vai sentir falta dele. Rola um clima imenso entre os dois, ui ui ui. Willy nota que seu machucado diminuiu e avisa a Stephanie que vai dar um rolê. Stephanie pede para conversarem depois, pois quer sair daquele hotel para já. Willy vai embora, a deixando sozinha. Piedade fica feliz por Carlinhos estar bem, e graças a Paulina. Carlos Daniel sugere que a avó desapegue de Paulina, mas Piedade bate o pé que quer vê-la casada com ele. Os dois debatem sobre o amor que Paulina desperta em Carlos Daniel. Rodrigo visita Stephanie, já pedindo para que ela controle Willy. Rodrigo não conta de uma vez e se limita a pedi-la que revogue a procuração que deu ao canalha. Ambos batem boca. Stephanie garante que confia no amado. Carlos Daniel confessa à vovó que às vezes acha que Paulina só está com ele por causa de Carlinhos. Piedade reitera que o neto ama Paulina. Carlos Daniel assume que está muito confuso. Piedade acha que seja bom o neto ver Paulina e Paola juntas para saber qual das duas ele ama. Stephanie argumenta que assim como Patrícia é uma coitada, Willy é um homem simples, diferente de Paulina, que é uma bruxa. Rodrigo defende Paulina. Stephanie cobra mais uma vez o que a família Bratio lhe deve. Adélia avisa a Lalinha que o namorado dela está esperando-a lá fora. Ao ver Amador, Lalinha reclama do sumiço dele, mas se rende aos encantos do sedutor. Verônica anuncia a Rodrigo que Willy chegou e justificou os hematomas dele com um assalto. Ela sugere que Rodrigo não o provoque. Rodrigo decide ser tolerante com ele, mas Viviana não escapará de uma conversa. Carlos Daniel vê Paulina e se lembra do conselho de vovó Piedade. Amador garante que quer se casar com Lalinha e tirá-la daquela casa. Ele pergunta sobre a usurpadora e Lalinha fica nervosa. Carlos Daniel agradece a Paulina por sua dedicação a ele e a Carlinhos. Ele pega no braço dela, bem apaixonado. Na mansão Maldonado, Douglas avisa a Paola que ela vai embora, pois ali não tem estrutura para cuidar dela. Ele pede para Braulio mandar uma carta para os Bratio explicando a situação. Lalinha mente que não sabe onde está Paulina, pois a que está na mansão é a dona Paola. Ela pergunta como Amador sabe da usurpação. Rodrigo aborda Viviana e pergunta do casamento fracassado dela. Viviana esculhamba Leandro. Ele quer saber por que ela o trocou por Willy. Já que vai acabar com a vida dela e não vai largá-la por causa da esposa. Carlos Daniel paparica Isabel e Moacir e pede perdão por não ter reconhecido antes tudo o que eles fizeram por Carlinhos. Isabel dispensa agradecimentos. Moacir conta que o grumete lhe fez reviver seus tempos áureos quando morava no mar. Ambos elogiam Carlinhos e Paulina. Paulina recrimina Carlinhos novamente por não se referir a Carlos Daniel como pai. Carlinhos se corrige e fica feliz por Moacir e Isabel serem aceitos. Paulina o aconselha a amar de novo a família. Carlinhos admite que está gostando do pai. Carlos Daniel se entristece por seus problemas e Isabel lhe aconselha a ter paciência. Viviana jura pela madrinha, coitada, que não tem nada a ver com o Willy. Rodrigo sabe da verdade e ameaça demiti-la caso volte a vê-los juntos. Amador mente que tem um amigo na polícia que lhe conta tudo. Lalinha revela a ele que a dona Paola gosta de se envolver com os outros homens, enquanto a outra a usurpa. Amador pergunta dos amantes de Paola e Lalinha menciona Douglas Maldonado e Donato D'Angeli. Ela dá até o endereço do pintor. Amador se despede da bocuda. Rodrigo conta para Verônica que deu uma dura em Viviana. Ele suspeita que Leandro possa estar gostando dela ainda.
Donato abre a porta para Amador, que se passa por um cliente interessado em suas obras. Amador dá de cara com um quadro de Paulina. Ele vai direto ao ponto e pergunta se o pintor conhece a senhora Bracho. Donato supõe que ele seja da polícia. Amador nega e insinua que foi amante dela, mas Donato sabe que é mentira. Amador pergunta onde está Paola. Donato se lembra do pedido de Paulina de não denunciá-la. E então mente que Paola está na casa dela. Verônica afirma que Viviana é um atraso de vida e Leandro tem que ser afastado. Verônica se retira e vai para a sala. Finalmente sozinha, ela admite que Leandro pode ser um bom pai para seu filho, portanto, pode estar sendo parcial julgando esse lance dele com Viviana. Donato afirma que Paola foi usurpada por um breve tempo, mas isso já acabou e ela já está de volta. Amador pergunta quando foi que ele viu Paola pela última vez. Donato diz que foi ontem e até oferece o quadro pronto para o policial comprar. Amador se frustra ao ser desmascarado bem ali e sai. Carlinhos quase morre de tanto rir com uma história contada por Moacir. Carlos Daniel conta para Paulina, muito contente, que está 100% fechado com Moacir e Isabel. Ele lembra de um conselho que recebeu de Isabel sobre ter paciência. Paulina lhe recomenda seguir esse conselho. Ela pede para o marido comprar uma lancha que Carlinhos quer para passear com Moacir. Amador diz a Merino que Lalinha e Donato confirmaram que é Paola quem está no lar dos Bracho. Merino acha melhor chamarem a mulher que fez a denúncia para assinar logo e dar continuidade à investigação. Verônica espera um táxi. Leandro oferece uma carona para ela na motoca. Os dois partem, despertando a raiva de Viviana, que vê de longe os pombinhos no clima. Patrícia fofoca para Paulina que Leandro saiu na porrada com o Willy graças ao caso do Patife com Viviana. Paulina fica indignada e se encarrega de impedir que Willy torre o dinheiro de Stephanie. Verônica fala para Leandro que teme que as pessoas achem que ela é a única culpada por ter destruído o casamento dele com Viviana. Leandro oferece sua amizade e Verônica se contenta com isso por hora. Leandro admite que está sentindo um interesse especial por ela. Verônica propõe esperarem. Os dois se despedem. Leandro fica só o sorriso. Merino liga para Leda e explica que, ao investigarem, todos os interrogados confirmaram que é Paola quem está na mansão. Portanto, Leda está convocada para assinar a denúncia e avançarem na investigação. Piedade fala com Carlos Daniel ao telefone e descobre que o neto já está de boa com Isabel e Moacir. Adelina pontua que Carlinho se diverte muito com eles. Piedade manda a Adelina pedir a Lalinha que arrume quartos para os dois. O assunto muda para Stephanie. As duas sabem que o Willy vai acabar com a grana dela e Stephanie voltará com o rabinho entre as pernas. Adelina fica emocionada ao tocar no tema. Merino explica para Leda que só poderão agir com a denúncia assinada. Leda garante que assinará amanhã. Num lugar afastado, Willy pega Viviana, mas ela fica desconfortável no carro. Willy assegura mais uma vez que vai se casar com ela, mas não pode esperar até lá para transarem. Viviana se rende ao brucutu. Paulina chora diante de Carlinhos dormindo, pois sente que a verdade está chegando e ela logo estará longe. Carlos Daniel entra no quarto e flagra Paulina declarando amor a ele. Carlos Daniel pergunta se é verdade esse amor todo. Paulina garante que ama Carlos Daniel com todo o coração. Carlos Daniel quase beija Paulina, mas ela faz drama, afirmando que ele não a ama como deveria. Carlos Daniel admite que não a ama com uma grande paixão, mas a quer. Paulina lembra que ele é um homem casado. Carlos Daniel garante que se divorciará de Paola e propõe casamento a ela. Willy levanta a capota do conversível e pede para Viviana ir para o banco de trás. Os dois se engolem aos beijos na maior selvageria. Paulina lembra que se segurou muito durante sua usurpação, portanto, continuará se segurando até não ter mais nenhuma sombra de dúvida do amor deles, incluindo Paola. Enquanto isso, ela seguirá amando-o para sempre. Depois de tirar a virgindade de Viviana, Willy pergunta se ela se arrependeu. Viviana afirma que agora Willy deve se casar com ela. Ele garante que isso vai acontecer.
Mais tarde, Willie chega em casa e Stephanie sente na hora o cheiro de perfume barato. Ele não admite a traição, mas reclama dos ciúmes dela. Stephanie avisa que no dia seguinte vai buscá-lo na fábrica. Abigail reclama de Viviana trocar Leandro por outro. Viviana revela que Leandro já está saindo com Verônica, a secretária da fábrica, e deve ser por isso que ele provocou a briga que os separou. A piriguete vai saindo e dá de cara com Leandro em sua porta. Leandro a ignora e conta para Abigail que veio explicar algumas coisas. Abigail acha bom que ele esteja ali, para poder esclarecer algo que Viviana lhe contou. Willie proíbe Stephanie de ir buscá-lo, mas ela lembra que a fábrica é dela. Willie agora não quer ir mais no dia seguinte. Leandro morre de raiva de saber da fofoca que Viviana fez e tenta explanar quem é o cara com quem ela está saindo. Viviana quase faz um escândalo. Leandro bate na tecla de querer protegê-la. Abigail pede desolada para Viviana raciocinar e prefere trancá-la a deixá-la cometer uma loucura. A madrinha percebe que eles estão falando de Willie. Leandro confirma e Viviana surta gritando que é mentira. Ele vai embora, a deixando encurralada. La usurpadora, esperando por tu amor. Enquanto Carlos Daniel dorme, Paulina se lembra da proposta de casamento dele. Ela quase o toca, mas prefere se resguardar. No dia seguinte, Stephanie avisa ao Willie que vai estar na fábrica às 4. Willie se estressa e vai embora. Lisete e Carlinhos conversam. Adelina e Piedade ficam felizes de ver o netinho feliz. A vovó avisa que já mandou preparar uns quartos para Isabel e Moacir a pedido de Carlos Daniel. Ele fica muito feliz. Piedade sai para bater um papo com Paulina. Paulina admite que ainda se sente culpada pelo acidente de Carlinhos. Piedade a tranquiliza. Paulina se pergunta onde estará Paola. Enquanto isso, na clínica, Douglas conta para Braulio que já deixou tudo pago e agora é mandar uma carta para os Bracho. Ele se despede para sempre de Paola, que segue igual uma estátua. Paulina chega no escritório. Rodrigo quer saber o que a querida faz ali. Paulina revela que veio falar com Willie para avisá-lo que o dinheiro de Stephanie será pago aos poucos e também para ordenar que ele pare de ver Viviana. Rodrigo fala na cara dura que Leandro agora está querendo é Verônica. Verônica confirma. Paulina a parabeniza, muito contente pelo novo casal, e se retira. Em seguida, Paulina visita Willie e os dois começam a conversa toda carregada no deboche. Paulina revela que não vai dar o dinheiro de Stephanie para ele gastar em poucos meses. Leda assina a denúncia e manda os policiais se apressarem. Merino garante que Paulina será presa naquele mesmo dia. Elvira pergunta da situação de Paola para Inês. Ela conta que Paola foi deixada lá com todo o tratamento pago antecipadamente. Paulina assume que essa decisão de barrar o dinheiro é dela e não dos Bracho. Willie novamente ameaça denunciá-la, mas Paulina não tem medo e o peita. Elvira encara demais Paola e supõe certeiramente que ela deve ser esposa de algum dos donos da fábrica Bracho, já que soube da existência dela por uma amiga. Inês lembra que não foi nenhum Bracho que a trouxe. Elvira acha isso muito estranho. Paulina tenta convencer Willie a aceitar sua proposta, mas ele dá sua última palavra, quer todo o dinheiro de uma vez. Paulina oferece a metade e pronto pegar ou largar. Ela muda de assunto e pede para ele largar Viviana de vez. Willie recomenda que Paulina vire assistente social e deixa bem evidente que só está brincando com Viviana, sem ideia de casamento. Willie se cansa e decide denunciar Paulina. Ela sugere que ele primeiro ache Paola para assim fazer a denúncia. Doutor Galícia conta para Elvira que Paola está péssima de saúde. Elvira garante que essa mulher não é Paola Bracho, mesmo que se pareçam muito. Merino chega na mansão Bracho e toca a campainha. Um empregado abre a porta e libera os dois policiais. Lalinha avisa a Piedade que a polícia está aí. Merino anuncia que veio prender Paulina Martins. Piedade o corrige e esclarece que ali quem mora é a verdadeira Paola Bracho. Merino insiste que Paola está sendo usurpada de novo, pois quem a denunciou garantiu isso. Piedade quer saber quem fez a denúncia e Merino revela que foi Leda.
Willie pressiona Paulina, alertando que ela vai para a cadeia logo logo. Paulina se mostra muito conformada com a situação, provocando o ódio do vilão. Willie então declara guerra a Paulina. Elvira conta pro doutor que uma amiga sua trabalha na fábrica e viu Paola lá. O médico fica confuso. Elvira sugere procurarem a polícia. Piedade lê a denúncia de Leda e a entrega de volta a Merino, afirmando que é muito falso. Piedade reafirma que quem está lá é Paola e manda ele perguntar para todos ali. Merino pontua que todo mundo ali pode estar de sobreaviso. Piedade explica que Leda é uma despeitada que nunca conseguiu o amor de Carlos Daniel. Enquanto isso, Carlos Daniel se lembra da declaração de Paulina e se pergunta quando foi que começou a amá-la. Ele fala sozinho que nem um maluco. Paulina conta para Rodrigo e Verônica da conversa que teve com o Willie. Rodrigo acha melhor dar logo tudo para esse diabo. Verônica fica do lado de Paulina. Paulina se dispõe a falar com Stephanie para revelar as aventuras de Willie. Enquanto isso, Willie telefona para Stephanie e fofoca sobre Paulina estar em seu cangote. Merino vai embora da mansão. Piedade reitera aos empregados que ninguém pode falar nada. Cacilda adverte especialmente Lalinha boca de sacola. Piedade avisa a Adelina que Leda está banida da mansão. Ela pede para a governanta ligar para Carlos Daniel. Carlos Daniel se recrimina por não perceber o amor de Paulina antes e não sabe se a ama por ver nela Paola. Ele recebe a ligação de Piedade, que revela que Leda denunciou Paulina. Leda esbarra em Paulina na fábrica e joga uma indireta sobre ela ir embora muito em breve. Stephanie ordena que Willie denuncie Paulina, mas ele prefere esperar receber o dinheiro deles. Stephanie jura que enforcaria a rival se ouvisse ela falando que não tem medo de nada, pois a odeia. Osvaldo fica no pé de Brígida querendo saber de Paulina. A empregada lhe recomenda deixar a querida em paz, mas Osvaldo quer porque quer reencontrá-la. Lourdes escuta tudo. Piedade adverte ao neto que Leda está banida da mansão graças a essa denúncia maldita. Carlos Daniel liga para Rodrigo e revela o que aconteceu. Rodrigo se revolta com a ousadia de Leda. Merino vê Carlos Daniel terminando a ligação e fica o maior clima. Brígida conta para Lourdes que Osvaldo todo dia a perturba. A patroa pede para Brígida não avisar a Osvaldo caso Paulina telefone, e sim avisar a ela, pois não quer que ela volte a ligar para lá caso aconteça. Merino anuncia que veio prender Paulina por falsidade ideológica e pelo sequestro de Carlinhos. Carlos Daniel sorri cinicamente e afirma que os 2 crimes alegados já foram esclarecidos. Além disso, nenhum Brátio denunciou a usurpação. Merino lembra que uma Brátio fez a denúncia. Carlos Daniel recomenda que o incompetente fale com a própria Paola. Paulina manda Pedro seguir para o hotel de Stephanie. Minutos depois, Stephanie está amaldiçoando Paulina quando ela bate na porta. A louca se revolta ao ver a inimiga e pergunta o que ela quer ali. As duas batem boca. Paulina revela que Willie está saindo de novo com Viviana. Stephanie acha que isso é mentira, mas Paulina afirma que a coisa chegou ao ponto de Leandro esmurrar Willie e deixá-lo de olho roxo. Stephanie percebe que ela está falando a verdade. Paulina pede para ela raciocinar que Willie vai gastar o dinheiro dela com Kengas se estiver com a procuração. Ela avisa que veio dar um ultimato. Ou Stephanie rasga a procuração, ou vai receber o dinheiro em partes. Merino enche o saco até de Carlinhos, Moacir e Isabel. Os 3 reiteram que é Paola que está na mansão e não Paulina. Carlos Daniel acompanha o delegado até o lado de fora e sugere que ele vá à fábrica para continuar a investigação. Depois que ele sai, Carlos Daniel liga para o Dr. Cabanhas e pede para vê-lo. Stephanie lembra que Willie alegou que foi assaltado. Paulina pede para a imbecil se dar conta que o filho dela vai ficar sem nada. Stephanie cai no choro desolada. Paulina a consola e implora para que ela se salve do macho tóxico. Stephanie lembra que tudo começou quando Paulina chegou à mansão. Paulina sabe que começou antes. Stephanie garante que ela vai ser presa em breve. Paulina ameaça declarar guerra caso Stephanie não cancele a procuração. Zenaida pergunta até quando Lourdes vai se permitir ser dominada por Osvaldo. Ela garante que vai estar do lado da filha.
Lourdes vai até o quarto e pergunta para Osvaldo qual é o interesse dele em procurar Paulina Martins. Doutor Galícia liga para a polícia para reportar o caso estranho de sua clínica envolvendo Paola Bracho. Braulio confirma que a carta de Douglas já foi entregue na mansão Bracho. Douglas avisa que eles vão embora do país, pois não se interessa mais por nada e agora está sozinho. Paulina desembarca diante do hotel. Merino aborda Paulina e anuncia que ela está presa. Paulina finge que não é com ela e segue andando. Merino pergunta se Paulina não ouviu que era para parar. Douglas comenta com Braulio que a primeira Paola, a boa, lhe deu motivos para viver e depois chegou a ruim para acabar com sua vida. Ele lamenta pela outra nunca ser dele. Lourdes reclama por Osvaldo ainda perguntar por Paulina. Osvaldo admite que gosta de Paulina ainda e não descansará até encontrá-la. Lourdes morre de decepção. Paulina diz a Merino que não é Paulina, e sim Paola Bracho. Merino pergunta se ela conhece Paulina, e ela confirma, até mesmo porque vivem falando dessazinha aí. Merino a persegue no elevador e pede para ela acompanhá-lo. Paulina quer saber se ele tem algum mandado, e ele mostra o mandado na mesma hora. O elevador para em um andar e Paulina sai, com ele no cangote. Paulina mentaliza que não pode deixar Carlinhos na mão uma hora dessas. Ela avisa a Merino que o mandado não serve para nada, pois ali diz que é Paulina Martins quem tem que ser presa e não Paola Bracho, que é quem ela é. Cabanhas assegura a Carlos Daniel que Paulina não pode ser presa enquanto alegar ser Paola Bracho. Merino chega com Paulina. Ela vai direto para os braços de Carlos Daniel, que volta a repetir que aquela ali é Paola Bracho. Cabanhas toma a frente e pergunta a Merino como ele quer prender a original se isso não faz sentido. Merino pede para Paulina se identificar. Ela se prontifica a mostrar seus documentos e abre a bolsa. Chico recebe a carta de Douglas. Adelina e Piedade conversam sobre Carlinhos. Chico entrega a carta para a vovó, endereçada a Carlos Daniel. Ela nota que é uma carta anônima. Stephanie chega às pressas na fábrica. Stella recebe Stephanie e avisa que Willy está na sala dela. Stephanie surpreende Willy e fecha a porta na cara de Stella. Ela anuncia que já sabe que ele apanhou de Leandro por culpa de Viviana. Willy reclama que a mulher não tem dignidade por aparecer ali do nada. Stephanie se revolta e dá 2 tapas na cara de Willy. Com a identidade em nome de Paola nas mãos, Merino acha que tudo aquilo é falso. Carlos Daniel sugere que ele prove. Cabanhas recomenda que o Zé Mané volte com um mandado em nome de Paola se quiser prendê-la. Merino diz que não há razão para isso. Leandro vê Viviana sozinha e pergunta por que ela não foi almoçar com as colegas. Viviana avisa que não é da conta dele. Leandro insinua que ela só está ali esperando para acabar com os bons costumes da fábrica. Viviana tenta dar um tapa em Leandro, que bloqueia a mão dela. Ele garante que Willy jamais vai defendê-la e sai. Piedade fica doida para abrir a carta. Adelina não gosta da ideia, mas Chico acha melhor ela abrir logo. Piedade lembra que Adelina a ajudava a abrir as cartas de seu falecido marido, então não tem direito a falar nada. Stephanie fica com mais ódio pelo fato de Paulina ter razão. Willy descobre que foi a inimiga que fez a fofoca. Stephanie se revolta porque só ela e sua espiã Stella que não sabiam dessa sacanagem toda dele com a operariazinha. Ela parte atrás da rival, deixando Willy nervoso. Stephanie agarra Viviana pelos cabelos e avisa que ela vai ficar com a cara quebrada, grávida e com um filho sem pai. Stephanie chama Viviana de vagabunda e dá 4 tapas na cara dela. Viviana tropeça e cai para trás. Felipe grita para Leandro ir socorrer Viviana. Stephanie bate a cabeça de Viviana no chão várias vezes, enquanto grita que jamais vai dar o divórcio ao Willy. Leandro e Guilherme seguram Stephanie, que tenta dar uma carteirada sem sucesso. Até Leda manda Stephanie parar. Willy aparece e provoca ainda mais a ira de Stephanie, que chuta Viviana no chão várias vezes. Willy arrasta a esposa, que esperneia horrores, enquanto Priscila cuida de Viviana ferida no chão. Piedade vê que é mesmo uma carta anônima e começa a ler em voz alta.
Todos descobrem que Paola está internada na clínica São Lourenço com uma lesão cerebral que a deixou prostrada e incomunicável. Merino conta para Amador sobre o fracasso da prisão de Paulina mais cedo. Um oficial avisa a Merino que chegou um caso que vai lhe interessar. Merino não quer saber de nada, mas o oficial anuncia que Paola Bracho foi encontrada com uma lesão cerebral numa clínica. Stephanie avisa a Willy que vai ao cartório revogar a procuração, pois ela vai administrar seu próprio dinheiro sozinha. Willy grita que vai se divorciar, mas Stephanie não se intimida. Willy arremessa Stephanie longe e ela bate as costas na quina do sofá. Stephanie grita de dor. Piedade segue lendo a carta, onde o remetente se assume como um amigo de Paola e que pagou as despesas dela até que o marido tome de conta. Adelina acha que pode ser uma brincadeira, mas Piedade manda ela ligar para Rodrigo agora mesmo. La usurpadora, esperando por tu amor. Willy culpa Stephanie pelo próprio acidente e sai para pedir ajuda. Leda e Stella perguntam o que houve e correm para socorrê-la. Stephanie implora por um médico. Stella lembra que a clínica mais próxima é a São Lourenço. Leda pega a lista telefônica igual aos antepassados para achar o número. Willy pede perdão para Stephanie. Piedade comunica a Rodrigo que Paola está de volta. Ela lê a carta deixando Rodrigo afônico. Rodrigo decide ir falar com Carlos Daniel. Verônica pergunta o que houve e Rodrigo revela que Paola is back. Carlos Daniel garante a Paulina que vai protegê-la, até mesmo se Paola voltar. E enquanto isso, o advogado está entrando com um recurso. Paulina dispensa usá-lo. Carlos Daniel pede para a amada ir para casa descansar. A ambulância chega à clínica São Lourenço com Stephanie, que desembarca na maca gemendo de dor. Merino lê a carta que Douglas deixou na clínica. O documento anônimo deixa claro que Paola sofreu um acidente que ocasionou uma lesão cerebral. Elvira e o Dr. Galícia explicam que ninguém foi lá, muito menos o marido da moribunda, já que descobriram que essa mulher não é Paola Bracho. Merino pede para vê-la. Em seguida, Amador e Merino se chocam ao ver Paola e sua enorme semelhança com a outra. Merino propõe colher as impressões digitais da estátua e também as de Paulina Martins. Stephanie comunica a Verônica o acidente que Stephanie sofreu e acha que se ela morrer, pelo menos vai tranquila, já que deu uma boa surra em Viviana. Merino pede sigilo total a Elvira e a Galícia. Rodrigo e Piedade só sabem lamentar por Carlos Daniel, já que Paola voltou. Rodrigo acha melhor que Paulina fuja para as colinas enquanto é tempo. Stephanie conta para Leda que está melhor da dor. Willy segue culpando-a por ter ido à fábrica. Stephanie revela à prima que Paulina foi quem lhe contou a verdade. Willy lembra que o bebê está fora de perigo e ela se recuperará logo. Ele amaldiçoa a usurpadora. Adelina recepciona Merino, que pede para falar com qualquer um dos Bracho. Piedade acha melhor que Paulina fuja, se for para ela se salvar. Adelina anuncia à vovó e a Rodrigo que o delegado voltou. Rodrigo implora para Piedade ser cautelosa. Amador e Merino chegam e ela age naturalmente. Merino revela que Paola Bracho está internada numa clínica. Paulina chega em casa e nota que tem visitas. Lalinha conta que estão conversando com Piedade na biblioteca. Merino nota que todos já sabem do acontecido com Paola na clínica e pergunta aos dois quem é a verdadeira e quem é a falsa. Rodrigo se faz de cínico e Piedade abre o sorrisão. A vovó joga a responsabilidade de responder qualquer coisa para Carlos Daniel, que não está ali. Amador pergunta se eles já sabem que Paulina e Paola são irmãs gêmeas. Piedade não sabe responder e Amador confirma que isso realmente é verdade, pois tem uma prova. Leda conta para Willy que já denunciou Paulina. Ele decide denunciá-la também, junto a Stephanie. Lalinha revela a Paulina que mais cedo estiveram lá para prendê-la. Paulina explica que vai se entregar apenas quando Carlinhos estiver melhor, pois está cansada demais. Merino levanta a hipótese de Paola, que deve ser a prostrada na cama, ser uma vítima de Paulina.
Rodrigo anuncia que conversará com Carlos Daniel. Merino pede para o coitado ir vê-lo assim que possível. Piedade convoca a Adelina para levar os bobocas para fora. Depois que eles saem, Rodrigo nota que Paulina tem apenas 1 hora para fugir. Piedade ordena que ele vá correndo ao hospital. Mais tarde, Rodrigo chega ao hospital. Carlos Daniel faz planos de viagem com Carlinhos, Isabel e Moacir. Todos se empolgam. Rodrigo entra no quarto e pede para Carlos Daniel acompanhá-lo. Moacir segue contando histórias a Carlinhos. Rodrigo afirma que Paulina deve fugir. Carlos Daniel acha que nada vai acontecer, mas Rodrigo revela que Paola está de volta. Carlos Daniel acha que ela está na mansão, mas Rodrigo explica que a megera está inconsciente na clínica São Lourenço. Piedade descobre por Lalinha que Paulina está em casa e parte para vê-la. Piedade acorda Paulina de um cochilo e manda ela fugir o quanto antes, porque Paola voltou. Lalinha atende um telefonema de Verônica. A secretária pede para a empregada avisar que Stephanie está na clínica São Lourenço, pois caiu e levou uma pancada forte. Rodrigo desenrola o rolo da carta para o irmão e acha bom que ele vá ver Paola também. Paulina quer ver Paola, mas Piedade explica que ela está bem doente com uma lesão cerebral. Lalinha conta para todos os empregados, principalmente Adelina, que Stephanie está toda quebrada no hospital. Piedade implora para Paulina se salvar, mas ela acha melhor se entregar de uma vez. Lalinha explica a todos que está esperando Piedade terminar o papo para contar o que houve. Adelina decide assumir esse dever. Carlos Daniel não quer perder Paulina de jeito nenhum, mas Rodrigo sugere que ele desista. Carlos Daniel deixa claro que mesmo que Paulina fuja, vai procurá-la até encontrá-la. Moacir ainda está contando suas histórias para Carlinhos. Carlos Daniel deixa o filho a cargo dos 2 idosos. Carlinhos pergunta se a mãe não vai voltar e Carlos Daniel mente que ela só está ocupada. Isabel garante que cuidará bem do moleque. Paulina explica para Piedade que vai se entregar apenas para aliviar a culpa por ser uma foragida da justiça. Ela agradece vovó por tudo e decide agora mesmo se entregar para a polícia. Por mais que Piedade implore, Paulina está decidida a se entregar. As duas saem do quarto aos prantos. Paulina garante que vai se adaptar à cadeia. Piedade suplica para que a querida pare de se fazer de abnegada. A coitada afirma que está no limite e não vai se matar. Paulina desce as escadas. Adelina pede para Lalinha contar o que aconteceu, enquanto ela conta para Piedade. Vovó Piedade liga para Carlos Daniel se apressar, pois Paulina está indo se entregar à polícia. Lalinha revela a Paulina que Stephanie sofreu um acidente. Paulina teme que tenha sido a culpada disso. Merino ordena a um subordinado para seguir a que se diz ser Paola. Amador fica reflexivo sobre Paulina não saber que Paola é irmã gêmea dela. Célia pergunta para uma vizinha se chegou alguma correspondência em nome de Paulina. Micaela confirma e lembra que já colocou na porta dela há alguns dias. A enfermeira recomenda para Willy e Leda que deixem Stephanie descansar após o sedativo que ela recebeu. Willy pede para Leda acompanhá-lo na denúncia contra Paulina, e ela aceita na hora. Stephanie fica descansando. Paulina confirma com Lalinha que Verônica foi quem lhe comunicou do acidente da doida e sai para ligar para ela. Verônica revela para a querida que Stephanie bateu em Viviana, Willy a levou para o escritório, eles brigaram e ela caiu feio. Paulina percebe que a culpa é dela. Verônica conta que há chances de Stephanie ter um parto prematuro. Paulina pede para a secretária ligar para Patrícia para ela ficar com Stephanie, pois não pode fazer isso. Verônica afirma que o fará. As duas encerram a ligação. Paulina se senta desolada. Adelina avisa a Paulina que quer acompanhá-la para visitar Stephanie e assim cuidar de sua menina. Paulina revela que não vai, pois Stephanie a odeia e sua presença não seria benéfica. Adelina aceita, triste. As duas partem para ver como vovó ficou ao saber dessa notícia. Piedade acende uma vela para a Virgenzinha. Ela fica feliz ao se deparar com Paulina ainda na casa e ver que ela não foi embora. Paulina avisa que Adelina quer ficar com Stephanie. Piedade aceita, muito triste, e que ela mande seus desejos de melhora. Paulina admite que pode ter sido a culpada pelo que aconteceu com Stephanie.
Patrícia recebe o telefonema de Verônica e decide ir de imediato para a clínica. Leda chega diante de Merino e apresenta Willy como o marido de Stephanie Bracho e próxima pessoa a denunciar Paulina. Paulina conta para Piedade que falou tudo para Stephanie e por isso está se sentindo tão culpada sobre esse acidente dela. Apesar disso, ela não vai se entregar apenas por esse momento, mas se conforma de ir. Willy diz a Merino que Paulina está na casa dos Bracho ocupando o lugar de Paola. Merino afirma que todos dizem o contrário, mas Leda afirma que isso é um plano para encobrirem a rival. Merino revela que Paola está de volta ao país. Rodrigo deixa Carlos Daniel em casa. Carlos Daniel pergunta a Adélia onde está sua mulher e ela diz que está no quarto da vovó. Paulina garante a Piedade que Carlos Daniel não vai convencê-la a não se entregar. Carlos Daniel aparece do nada e tenta convencer Paulina a não se entregar, e sim a fugir. Piedade pede para o neto insistir mesmo e se retira. Paulina afirma que não pode ficar, pois deveria ter evitado tudo isso assim que esteve diante da acusação de roubo que Paola armou. Ela abraça Carlos Daniel muito emocionada. Willy e Leda descobrem por Merino que Paola está internada na mesma clínica de Stephanie e concordam em reconhecer a megera lá. Stephanie acorda com dores e chama a enfermeira pelo botão. Carlos Daniel pede que Paulina seja a esposa dele e mãe de seus filhos. Paulina chora por não poder. Ele suplica para ela não abandoná-lo. Paulina admite que o ama mais que a própria vida. Carlos Daniel a beija com ternura. Felipe e Guilherme provocam Viviana e a culpam de Stephanie perder o bebê. Viviana enfrenta os dois. Leandro tenta parar a briga e Viviana cospe fogo em cima dele. Viviana grita para todo mundo ouvir que Leandro a largou por outra e ameaça dizer o nome dela. Leandro toma as rédeas da situação e ele mesmo anuncia para todos o nome da nova dona de seu coração, Verônica. Todo mundo aplaude o querido, humilhando Viviana. Verônica revela a Rodrigo que Stephanie foi para uma clínica. Adelina e Patrícia tentam acalmar Stephanie, que afirma estar sentindo que seu filho morreu. Adelina quase desmorona em cima da filha. Elvira chega e leva Stephanie para fazer um ultrassom. Paulina recomenda que Carlos Daniel vá para a clínica ver Stephanie. Piedade pede para Paulina ir também. Paulina hesita, mas acaba convencida a acompanhar o amado. Piedade reza para os dois se unirem. O oficial designado por Merino vê o carro dos Bracho saindo e o segue. Os operários exaltam Verônica e enaltecem Leandro, enquanto Viviana os enfrenta. Priscila tenta ajudar a amiga, mas ela avança em Felipe. Leandro dispensa a todos, deixando a ex uma pilha de nervos. Viviana garante a todos os inimigos que vai continuar lá e recomenda que, se eles estiverem achando ruim, que peçam a cabeça dela para Rodrigo. Ela tem um ataque de pelanca no meio de todos. Mais tarde, Piedade conversa com Chico e os demais empregados sobre Stephanie. Todos estranham que Paulina tenha resistido a ir visitá-la. Piedade disfarça e se retira para ir rezar. Leda e Willy chegam na clínica para averiguar onde está Paola. Patrícia dá atualizações para Paulina e Carlos Daniel. O doutor aparece e revela que Stephanie está esperando um menino. O ruim é que ela precisa de uma transfusão de sangue. Paulina conta que o tipo sanguíneo dela é universal e se propõe a doar para a outra. Adelina agradece a Deus por Paulina estar ali. Willy chega com Leda e pergunta o que houve. O doutor pede para Paulina se deitar ao lado de Stephanie. Elvira observa a gêmea de Paola, muito confusa. Stephanie se surpreende ao ver que é Paulina quem vai doar o sangue. Carlos Daniel critica Willy por não estar com Stephanie quando ela mais precisa e revela que Paulina está doando sangue para ela. Willy se revolta ao saber disso. Stephanie rejeita o sangue de Paulina, mas o doutor afirma que é para salvar a vida do bebê. Stephanie lembra que é o mesmo sangue de Paola, já que elas devem ser irmãs com certeza. Elvira escuta tudo atenta. Paulina diz que finalmente o sangue vai servir para alguma coisa boa. E Stephanie fica confusa. Willy dá um piti exigindo que Paulina não doe sangue para sua mulher. Leda e Patrícia tentam interceder, mas o surtado vai atrás do quarto da transfusão. Leda opina que Willy tem razão, tipo, imagina ter o sangue de uma bandida na esposa e no filho.
Carlos Daniel chama Leda de cara de pau e exige conversar seriamente com a megera depois. Elvira impede a entrada de Willy no quarto. Ele grita que quer barrar a transfusão, mas Elvira avisa que já é tarde demais. Patrícia elogia o controle de Carlos Daniel. Ele garante que em breve vai detonar Leda. Um figurante fala ao telefone que está na clínica São Lourenço. Carlos Daniel percebe que está na mesma clínica de Paola. Merino mostra a Amador o mandado de prisão em nome de Paola Bracho, portanto, logo saberão se ela é ou não a usurpadora. Carlos Daniel conta para Patrícia que tem uma pessoa lá na clínica que precisa ver. Patrícia quer saber quem é, mas ele não revela e sai às pressas. Em seguida, Patrícia reclama desse mistério todo para Adelina. Adelina fofoca que Carlos Daniel estava se referindo a Paola. Leda escuta tudo na surdina. Carlos Daniel revela a Galícia que é marido de Paola Bracho. Leda escuta Adelina e Patrícia conversando e decide tomar uma atitude. Carlos Daniel pede para ver Paola. Galícia sai para acompanhá-lo. Leda vê os dois saindo da sala e os segue. Carlos Daniel e Galícia entram no quarto de Paola. Leda quase entra também, mas é barrada pelo segurança. Carlos Daniel encara Paola prostrada na cama. Stephanie é levada de volta para o leito. Willy conta para Patrícia e Adelina que os médicos veem chance de melhora do bebê. A enfermeira pede para todos saírem. Willy dá um beijo na testa de Stephanie e se retira. Na sala de espera, o bandido começa a chorar. Adelina não se comove, mas Patrícia sim. Willy culpa Paulina por essa tragédia e, mesmo que seu filho tenha o sangue da usurpadora, não se arrepende de tê-la denunciado à polícia. Galícia explica para Carlos Daniel que o corpo de Paola não responde ao cérebro e ela está resistindo à morte. O doutor revela que a megera está assim graças a um acidente grave que sofreu. Carlos Daniel deixa claro que não sabia de absolutamente nada e decide assumir a responsabilidade da bruxa. Galícia não vê sinal de recuperação, a não ser que ocorra um milagre. Willy fala de costas para Patrícia e Adelina como um retardado. Ele garante que Paulina vai presa. Adelina fica desolada e Patrícia o condena, pois Paulina é boa. Willy esculhamba Paulina por ter inventado sobre o caso dele com Viviana para Stephanie. Adelina se revolta e o acusa de ter mesmo um caso com a novinha. Willy admite que é verdade, mas não era para Stephanie ficar sabendo. Adelina ressalta que Paulina doou o sangue para salvar a vida do filho dele e o chama de mal agradecido. Patrícia também defende Paulina perante o maluco. Paulina chega aos pandarecos depois da doação, preocupando Adelina e Patrícia. Willy torce para que ela morra. A enfermeira explica que ela doou muito sangue e está fraquíssima. Patrícia sai atrás de Carlos Daniel. Willy grita que Paulina deve parar com esse teatro, já que logo estará na cadeia, pois a denunciou junto com Leda. Merino acerta os últimos detalhes com Amador antes de partirem para prender Paulina. Os dois marcam a prisão para o dia seguinte bem cedo. Willy grita que não vai agradecer Paulina, pois o sangue que ela doou foi uma reparação ao dano que ela causou contando a verdade para Stephanie. Paulina dá razão ao boçal. Patrícia pede para levar Paulina para casa. As duas saem, enquanto Willy esperneia nos ouvidos de todos. Carlos Daniel se pergunta se Paola está lhe enxergando. Nem Galícia sabe responder isso. Lisete pede uma fantasia de Mulher Maravilha para Piedade. A vovó morre de impaciência querendo uma notícia. Patrícia chega com Paulina horrível e revela que ela doou sangue para Stephanie. Carlos Daniel chama por Paola e ela olha para ele. Ele pergunta se ela está lhe ouvindo.